Olá, vamos então continuar aqui nesse último bloco do curso de Windows 10. Então vimos bastante funcionalidades desse sistema operacional, muitas novidades aqui, né, que não havia ainda nas outras versões do sistema e com certeza novidades que vão ser cobradas aí na sua prova, ok? Mas agora nós vamos atentar para algumas ferramentas do Windows. O Windows, como sistema operacional, nós sabemos que ele controla o hardware e também controla outros softwares. E para fazer todo esse controle e para manter tanto o hardware quanto o ambiente do sistema em bom funcionamento, ele precisa de ferramentas. Tais ferramentas são chamadas também de utilitários, que é uma outra categoria de softwares. Então nós temos os sistemas operacionais, nós temos os navegadores, os pacotes de escritório, isso tudo nós vimos no nosso curso de conceitos básicos. Agora nós temos também os utilitários. E os utilitários são softwares também. E são softwares que servem de ferramentas de manutenção e também de configuração do Windows. E aí nós vamos trabalhar agora conhecendo as principais ferramentas de configuração e de manutenção do Windows, ok? Vamos lá dar uma olhada agora na ferramenta desfragmentador de disco. Ora, o desfragmentador de disco, tá? Como você está vendo aí, ó, essa imagenzinha, né? Você está vendo que o disco rígido ele possui esses bloquinhos. Esses círculos que você está vendo são chamados de trilhas. E esses cortes transversais que nós estamos vendo são chamados de setores. Quando você tem um bloquinho desse, ele é chamado de bloco. E o que acontece? Um arquivo vai ser guardado dentro desses blocos. Acontece que às vezes um arquivo é muito grande e não cabe em um único bloco. Então ele vai ter que ser fragmentado, dividido em vários blocos. E ele é armazenado nesses blocos. Um único arquivo muitas vezes ocupa dezenas ou centenas de blocos. E o que vai acontecer aqui? Muitas vezes, pela utilização do sistema operacional, instalando o programa, desinstalando, criando pasta, removendo pasta e fazendo toda essa movimentação, isso afeta essa organização dentro do disco, de forma que esses bloquinhos de um mesmo arquivo que deveriam ficar juntos começam a se dispersar, a se fragmentar, a se espalhar. Isso vai comprometendo o desempenho de acesso ao disco. Por quê? Porque para carregar um arquivo desse, ele tem que juntar todos esses fragmentos e colocar isso na memória principal do computador. Agora, para buscar esses fragmentos, se ele estiver muito espalhado, muito fragmentado, ele vai ter mais demora nessa captura desses fragmentos para juntar e jogar isso na memória. E aí vem o papel do desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco vai organizar esses fragmentos, tentando colocá-los de forma adjacente, como você está vendo aí na imagem. Olha lá, ele vai tentar colocar isso tudo aqui, ó. Você percebe que os vermelhinhos estão espalhados, aí ele pega e coloca tudo juntinho aqui, ó. Para quê? Geralmente isso aqui você está vendo é como se fosse de um mesmo arquivo, para que quando for carregar, ele carregue todo o bloco, tudo junto aqui. E aí fica mais fácil, porque é uma seção contígua, né? Ou seja, ele está fazendo uma continuidade daqueles fragmentos. Ele pega tudo aquilo e joga isso na memória. Fica mais fácil, né, de organizar. Então, olha aí na tela algumas características do desfragmentador de disco. Ele organiza os arquivos internamente e ele melhora o desempenho, né, do acesso ao disco. Então, atenção, o que vai acontecer? O desfragmentador de disco, ele não vai liberar espaço em disco.
Isso aqui é importantíssimo, isso aqui já caiu em prova, né? E ele faz essa confusão. Eu queria que você olhasse aqui exatamente como que está acontecendo. Ele não está liberando espaço em disco aqui. Ele está fazendo o quê? Ele está organizando. Estava desorganizado aqui e agora aqui ele está organizando. E essa organização serve para quê? Para melhorar o desempenho. Às vezes em prova, o examinador faz o seguinte, ele fala que o desfragmentador de disco libera espaço em disco, limpa arquivos infectados, por exemplo. Não tem nada a ver, o desfragmentador é só para organização, certo? Muito bem, agora vamos ver mais uma ferramenta, olha lá. Nós temos a limpeza de disco, e aqui é importante ficar atento, justamente por quê? Porque ele vai querer confundir a ideia de desfragmentador de disco com a ideia de limpeza de disco. Então olha lá o que nós vamos ver. Nós temos o seguinte, a limpeza de disco, ela remove arquivos desnecessários. Então, arquivos desnecessários, e ela sim libera espaço em disco, ok? Agora, você deve estar se perguntando, né? Ora, quais são esses arquivos desnecessários? Que arquivos são esses? Como é que ele vai julgar que um arquivo é desnecessário? É aí que a gente vê. O Windows, ele procura automaticamente no seu disco alguns arquivos em alguns locais que ele julga que são arquivos que você não vai usar mais. Por exemplo, ele vai procurar arquivos da lixeira, ele vai procurar arquivos temporários, ele vai procurar arquivos de programas baixados, de downloads, pastas de downloads e assim por diante. Ele procura esses arquivos. E aí o que ele faz? Ele reúne esses arquivos para você e ele mostra, ó, aqui está uma quantidade X de arquivos que poderiam ser excluídos, são desnecessários, e liberaria para você tal espaço em disco. Olha lá na tela. Então ele está mostrando para você. Você tem um espaço que você pode desocupar de 102 megabytes aí de arquivos a serem excluídos. Tá? E olha que interessante, ele está falando o seguinte, você pode usar a limpeza de disco para liberar até 8.3 GB se você quiser, nesse exato momento aí. Quer dizer, ele fez essa verificação, olha quanto de espaço, 8 GB, tamanho de um pendrive aí de 8 GB, né? E aí ele pode limpar para você, tá certo? Então, para isso que serve a limpeza de disco. E aí em prova você vai encontrar diversas coisas. Ele vai falar, ele limpa arquivos infectados por vírus, ele remove vírus do seu computador, tá? Ele melhora o desempenho da máquina. Não, ele não vai melhorar nenhum desempenho, não vai fazer a máquina ficar mais rápida. A única coisa que ele vai fazer é liberar espaço em disco, ok? Muito bem, vamos lá. Próxima ferramenta aí, vamos ver. Nós temos aí no Windows as configurações do Windows. Antigamente, e você ainda consegue localizar isso no Windows, nós tínhamos o painel de controle. Só que agora, no Windows 10, ele traz então essa janela configurações. Essas configurações podem ser acessadas no menu iniciar. Fica bem facinho lá no menu iniciar. Assim como nós tínhamos no menu iniciar o painel de controle lá no Windows 7. Agora nós temos aqui, né, o menu, o item configurações, que é a central de configurações do Windows. Alguns desses itens, percebam que você vai ver que é praticamente igual, né, são praticamente iguais os itens que nós tínhamos lá no painel de controle do Windows 7 e do Windows 8. Só que aqui agora ele trouxe essa nova roupagem. Então, e também trouxe uma certa organização. Veja lá na tela, nós temos o seguinte, antigamente nós tínhamos o item Sistema e Segurança. E aqui ele deixou de ser Segurança e colocou a parte de Segurança aqui nesse outro item. Então aqui ele deixou só Sistema mesmo e acabou. Ou seja, é a parte de configurações do sistema. Ou seja, tudo aquilo que você quer configurar do seu sistema, ele vai encontrar aqui. E aí, por exemplo, você quer configurar a forma de logon, a tela de logon, ele vai ali. Quer configurar como que é o acesso ao menu iniciar, ele vai configurar ali. E assim por diante. Vários
tipos de configurações, tipo de conta, se é uma conta local, se é uma conta da Microsoft. Portanto, ele fez aqui uma reorganização das coisas. Por exemplo, dê uma olhada. Nós temos assim, lá em sistema, ele vai trazer toda a parte, como eu falei, de organização e configuração do sistema, como a parte de configuração de tela, de notificações e ações, que aí no caso é a central de ações, aplicativos e recursos. Então, aquela parte de remover, né, um aplicativo, você vai ver aqui. Tá? É aqui que você consegue. Olha que importante você ver isso aqui. Isso aqui já caiu em prova e tem pessoas que confundem isso. Essa parte aqui, ela serve para você desinstalar ou mover, né, ou remover, ou ainda alterar as configurações de instalação de um aplicativo. Ela não serve para você instalar um novo aplicativo, tá? Então, porque você às vezes pode mover um aplicativo de unidade de discos. Você quer instalar em outra unidade de disco. Você não é obrigado a instalar só na unidade C2./arquivos de programa, como nós vimos lá na parte de gerenciamento de pastas, né, e arquivos. Lá nós instalamos na unidade C, mas não necessariamente, você pode escolher uma outra unidade, ok? Vamos lá, continua. Então, você pode verificar a questão das multitarefas e aqui no caso, né, são as várias telas. Você pode então colocar várias telas ao mesmo tempo, já falamos disso daqui, né, de dividir a tela e tudo mais. E de tablet, economia de bateria, energia e suspensão. Isso aqui vai ter muito a ver então com a parte de hibernar e suspender. Armazenamento, mapas offline, aplicativos padrão, né, que é aquela parte que você seleciona qual o aplicativo que vai abrir páginas web. Aí você fala, não, eu quero o Google Chrome, ao invés do Microsoft Edge. É aqui que você define aplicativos padrão, né? Qual é o software de e-mail que vai rodar, então, as mensagens de e-mail padrão. Aí você coloca lá o Microsoft Outlook, né? E assim por diante, ok? Muito bem, então aqui nós temos isso. Mas aí, mostrando agora aquela outra parte que nós temos, que é a atualização e segurança, vocês viram que mudou, né, bastante aqui a configuração. E aí nós temos o seguinte, olha lá, o que nós temos? Nós temos aqui nessa parte toda a área de atualização do Windows Update. Então, o Windows Update é a central de atualizações, ou seja, são as atualizações automáticas do Windows. Importante saber que isso aqui tem a ver com segurança também. Por quê? Porque as atualizações do Windows, o Windows Update, ele recebe da Microsoft correções de vulnerabilidade, além de atualização, né, de melhorias, de renovações de funcionalidades do próprio Windows. Então, por exemplo, a Microsoft descobre que uma determinada funcionalidade tem uma vulnerabilidade. Ela corrige isso e manda para os seus usuários por meio do Windows Update. E isso, então, faz com que aquela vulnerabilidade seja corrigida. E a maioria das atualizações do Windows Update são para corrigir vulnerabilidades, tá? A maioria é para corrigir vulnerabilidade, ok? Vamos ver mais coisas aí, olha lá. Nós temos o Windows Defender, isso aqui a gente fala em aula de segurança da informação. O Windows Defender, ele é a solução para detectar e remover malwares no Windows. Veja, ou seja, ele é como se fosse um antivírus, tá, da Microsoft, um antivírus gratuito, nativo. E aí ele vai procurar spyware, worms, bots, vírus, cavalo de Troia, tudo isso na teoria, que na prática ele não encontra nada, tá? Infelizmente, você tem que instalar um bom antivírus aí, ok? Mas na teoria ele serve para isso. Ele serve para quê? Para procurar todo e qualquer tipo de malware, todo e qualquer tipo de software malicioso. Se você está em dúvida sobre o que é malware, quer conhecer mais, então eu sugiro, recomendo que você assista a aula de segurança da informação, porque é um tópico sempre presente nas provas de concurso. Tá? Todos os certames tem lá segurança da informação. Então,
Assista isso para você ficar por dentro. Vamos ver mais coisas. O backup do Windows. O backup do Windows, ele é então uma ferramenta que serve para copiar os arquivos do usuário, mas também serve para fazer uma cópia inteira do sistema. Ele faz uma imagem do sistema. Ele copia e faz uma cópia fiel do seu disco. Muito bem, vamos ver. Outra ferramenta, que é a recuperação. Ele permite, então, que o seu Windows seja restaurado. Ele volta, então, ao estado anterior. Ele cria pontos de restauração e ele faz com que você, então, renove, né? Volte ali o seu computador para um estado em que ele estava anteriormente. Inclusive, se você fez a atualização do Windows 8.1 para o Windows 10, uma das opções que ele te dá é que, se você não ficou satisfeito, voltar então para o Windows 8.1. Ou ainda, se o seu Windows 10 não está legal e você quer recuperá-lo, você reinstala ele, né, novamente. Ele faz uma reinstalação recuperando o Windows sem mexer aqui nos seus arquivos pessoais. Isso é interessante também, só do sistema. Você pode então ativar o seu Windows, né? No caso aqui, a questão da chave, que você vai, como garantia de que o seu Windows é original, de que você pagou a licença de uso dele. Uma novidade interessante daqui, que é localizar meu dispositivo. Com a sua conta da Microsoft, ele então permite ver aonde estava o seu dispositivo, né, em qual rede estava o seu dispositivo, em qual local estava o seu dispositivo, né, na última vez que você acessou, caso você perca o seu computador. Isso aqui é uma novidade, é importante saber isso. Assim como nós temos com os celulares, porque, como eu falei, o Windows ele é multiplataforma. E assim como o iPhone tem, o Android tem, o Windows agora também tem essa ferramenta para localizar o seu dispositivo. Porque você pode estar usando num celular, você pode estar usando num tablet ou até mesmo no seu notebook. E aí ele consegue então localizar onde está o seu dispositivo e é muito bom caso você perca ele, né? Para você ir atrás e tudo mais, ok? Muito bem, vamos lá. E para desenvolvedores, o último tópico aqui, que é uma configuração para deixar o seu Windows de tal maneira que você use com ferramentas avançadas de desenvolvimento de software, tá? E configurações mais avançadas aqui. Inclusive, o Microsoft Office, né, o pacote de escritório, tem essa opção, ferramentas para desenvolvedores. Você criar ali funcionalidades nos seus arquivos do Office como um desenvolvedor de software. Aí você vai criar formulários avançados e tudo mais. Então, não é uma coisa muito simples lá no Microsoft Office. Aqui também, né, uma funcionalidade avançada para o seu Windows, né, que serve então para você trazer aqui uma configuração de um ambiente mais avançado para quem mexe com desenvolvimento, beleza? Muito bem, veja só, nós vimos então aqui as maiores características desse sistema operacional Windows 10. Com certeza são funcionalidades que vão ser cobradas na sua prova, que já estão sendo cobradas na sua prova. O Windows é um universo sem fim. A gente pode ficar aqui gastando milhares de vídeos explorando esse sistema, explorando cada detalhe minucioso do Windows, mas a gente não tem tempo para isso, infelizmente, né? Aí a gente tem que selecionar aquele conteúdo que é certeiro, aquele conteúdo que você vai estudar e você tem certeza de que isso vai cair na sua prova. E foi isso que fizemos aqui juntos, né? Selecionando os principais tópicos, as novidades que são cobradas nesse sistema operacional na sua prova. Então, encerramos aqui o nosso curso de Windows 10 e eu desejo a você uma excelente prova e nos encontramos na sua aprovação. Até lá!